O que a Bíblia representa para você? Eu, particularmente, acredito na Bíblia como sendo a revelação de Deus à humanidade. A Bíblia é um livro simbólico, alegórico, figurado e profético. Suas mensagens podem ser interpretadas de forma figurada e também de forma literal. Tudo vai depender do contexto da mensagem. Nesta primeira parte do nosso estudo, nós vamos estar abordando a história de Israel. No capítulo 12 do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós encontramos o chamado de Abrão. Deus chamou Abrão e lhe fez uma promessa. Seu nome foi mudado para Abraão, porque ele seria o pai de uma grande multidão. Aliás, o nome Abraão significa pai de multidões. A promessa teve início com o nascimento do seu filho Isaque. Partindo deste princípio de entendimento, nós vamos concluir que os descendentes de Abraão seria uma nação eleita de Deus para o cumprimento de um propósito divino. Propósito este que deveria se concretizar pela obediência às ordenanças de Deus. Havia um condicional para que Israel pudesse tomar posse das promessas de Deus. Era necessário obediência e fidelidade à vontade de Deus. Israel falhou no quesito obediência. Não seguiu as orientações divinas. Decidiu tomar um rumo diferente, ignorando as orientações do Criador. De todas as transgressões cometidas por Israel, a mais grave foi a rejeição a Jesus Cristo, o Messias prometido. A promessa que deveria se cumprir em Israel foi transferida para aqueles que reconheceram como Cristo, o Salvador. Vejamos a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui João está falando de Jesus Cristo, que veio para os que eram seus, ou seja, os judeus, os descendentes de Abraão. Porém, eles o rejeitaram. E aqueles que não eram da descendência de Abraão receberam Jesus e o reconheceram como Senhor. Portanto, estes tiveram o privilégio de receberem a promessa. Vamos confirmar isso na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 6. Assim como Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. O apóstolo Paulo explicou com riqueza de detalhes que a promessa que deveria se cumprir em Israel se cumpriu na vida de todos aqueles que não eram judeus, ou seja, gentios. A palavra gentil significa pessoa não judeu. Portanto, nós temos aqui a confirmação de que todos aqueles que creem em Jesus Cristo é feito também filhos de Abraão por meio da fé. Portanto, a promessa que Deus fez a Abraão, ela se estendeu
não só para Israel, mas para todos aqueles que crê no nome de Jesus, porque Deus não faz acepção de pessoas, e nós vamos conferir isso na palavra. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Na sequência, no capítulo 10, a partir do versículo 8, Paulo continua dizendo: Mas, que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vejamos ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a seguir. Pois, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Conclusão: Deus escolheu Israel para encabeçar o plano de salvação estabelecido desde a fundação do mundo, com o propósito de resgatar o homem caído e redimi-lo dos seus pecados e levá-lo de volta para junto do seu Criador. Israel demonstrou que não era digno deste privilégio concedido por Deus. O apóstolo Paulo também tinha origem israelita, porém, Deus o fez apóstolo dos gentios. Vamos conferir na palavra, com a leitura de Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 11. Logo pergunto: porventura, tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Vamos concluir esta primeira parte do nosso estudo com a leitura de Romanos, capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória, e os pactos, e a promulgação da lei, e o culto, e as promessas, de quem são os patriarcas, e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Não que haja a palavra de Deus falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa
são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho.